Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Doloroso crime. E o aborto provocado? Inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir que seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao seio materno é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa. Flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável por meio do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? O assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, mas a aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito por meio do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justos. André Luiz. Este trecho está no livro Ação e Reação. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Gestação frustrada. Como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com auxílio da célula espermática, um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida da intensidade do pensamento maternal que opera, por meio de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos, segundo os princípios de automatismo e reflexão. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez, de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo por semelhante atitude constrangedora dívida ante o destino. André Luiz. Este trecho está no livro Evolução em Dois Mundos, Psicografias de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Filho que não nasceu. Fui trazido ao teu colo e sussurro baixinho: mãe, eu serei na carne o sonho do teu sonho. Depois em prece ardente, em ti meus olhos ponho, pássaro fatigado, ante a úsnia do ninho. Abraço-te, és comigo a esperança e o caminho. Em seguida, ó irrisão, eis que num caos medonho, expulsa-me a veneno, e bruto me empeçonho, serpe oculta a ferir-te em silêncio escarninho. Já me dispunha a dar o golpe extremo, quando surge alguém que me obriga a deixar-te dançando, em formoso salão onde o prazer fulgura.
Passa o tempo, hoje volto, é o amor que em mim arde. Mas encontro-te, ó mãe, a gemer triste e tarde. Sombra que foi mulher, enjaulada à loucura. José Guedes. Este poema está no livro Antologia dos Imortais. Espíritos Diversos, Psicografias de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Aborto criminoso. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre. Como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito, se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? Temos no plano terrestre cada povo com seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Mas considerando o universo em sua totalidade como o reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio com respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima cota de pena. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva, indefectível, sobre o perfeito amor no hausto de Deus, em que nos movemos e existimos. Toda reparação, perante a lei básica a que nos reportamos, se realiza em termos de vida eterna, e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos. E a misericórdia do Senhor preceitua, não que o delinquente seja flagelado, com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana. Mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução de sofrimento. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se claro, no ensinamento de Jesus que manda conferir, a cada um de acordo com as próprias obras. Arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, entremeada de créditos e dívidas, pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente, ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas, com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde, em regime de produção a tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranha no ser, a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam, inevitavelmente, as vibrações de angústia e desespero, e por vezes de revolta e vingança, dos espíritos que a lei lhe reservará para filhos do próprio sangue, na obra de restauração do destino. André Luiz. Este trecho está no livro Evolução em Dois Mundos, Psicografias de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Infortúnio materno. Em pleno hospital da espiritualidade, pobre criatura estendeu-nos o olhar suplicante e rogou: "O senhor consegue escrever para a terra?" "Quando me permitem", repliquei entre pesaroso e assombrado. Quem era aquela mulher que me interpelava desse modo? A fisionomia escaveirada exibia recordações da morte. A face inundada de pranto tinha esgares de angústia, e as mãos esqueléticas e entrefechadas
davam a ideia de garras em forma de conchas. Dante não conseguira trazer do inferno imagem mais desolada de sofrimento e terror. Escreva, escreva, repetia chorando. Mas escrever a quem? As mulheres, clamou a infeliz. Rogue-lhes não fujam da maternidade nobre e digna. Peça que não façam do casamento uma estação de egoísmo e ociosidade. Os soluços a lhe rebentarem do peito induziam-nos a doloroso constrangimento. E a infeliz contou em lágrimas. Estive na terra durante quase meio século. Tomei corpo entre os homens. Reencarnei, após estender-me com um amigo dileto que seguiu antes de mim, no rumo da arena carnal, onde me recebeu nos braços de esposo devotado e fiel. Com assentimento dos instrutores, cuja bondade nos obtivera o retorno à escola física, comprometemo-nos a recolher 8 filhinhos, 8 corações de nosso próprio passado espiritual, que por nossa culpa direta e indireta, jaziam nas furnas da crueldade e da indisciplina. Cabia-nos acolhê-los carinhosamente, renovando-lhes o espírito ao hálito de nosso amor. Suportar-lhes-íamos as falhas renascentes, corrigindo-as pouco a pouco, ao preço de nossos exemplos de bondade e renúncia. Nós mesmos solicitáramos semelhante serviço. Para alcançar mais altos níveis de evolução, suplicamos a prova reparadora. Saberíamos morrer gradativamente no sacrifício pessoal, para que os associados de nossos erros, diante da lei divina, recuperassem a noção da dignidade. A triste narradora fez longa pausa, que não ousamos interromper, e continuou. Entretanto, casando-me com Cláudio, o amigo a quem me reportei, fui mãe de um filhinho, cujo nascimento não pude evitar. Paulo, o nosso primogênito, era uma pérola tenra em nossas mãos. Despertava em meu ser comoções que o verbo humano não conseguia reproduzir. Ainda assim acovardada perante a luta, por mais me advertisse o esposo abençoado, transmitindo avisos e apelos da vida superior, detestei a maternidade, asilando-me no prazer. Cláudio era compelido a gastar largas somas para satisfazer-me nos caprichos da moda. Mas a frivolidade social não era o meu crime. Nas reuniões mundanas, mais aparentemente vazias, pode a alma aprender muito quando resolve servir ao bem. Cristalizada contudo na preguiça, qual flor inútil a viver no luxo dourado, por 12 vezes pratiquei o aborto confesso. Surda aos ditames da consciência que me ordenava o apostolado maternal, expulsei de mim os antigos laços que em outro tempo se acompliciavam comigo na delinquência, assassinando as horas de trabalho que o Senhor me havia facultado no campo feminino. E após 20 anos de teimosia delituosa, ante o auxílio constante que me era conferido pelo amparo celestial, nossos benfeitores permitiram para minha edificação, fosse eu entregue aos resultados de minha própria escolha. Enlaçada magneticamente àqueles que a divina bondade me restituiria por filhos ao coração, e aos quais recusei guarida em minha ternura. Fui obrigada a tolerar-lhes o assalto invisível, de vez que 6 deles, extremamente revoltados contra a minha ingratidão, converteram-se em perseguidores de minha felicidade doméstica. Cansado de minhas exigências, meu esposo refugiou-se no vício, terminando a existência num suicídio espetacular. Meu filho, ainda jovem, sob a pressão dos perseguidores ocultos, que formei para a nossa casa, caiu nas sombras da alienação mental, desencarnando em tormento indescritível, num desastre da via pública. E eu, pobre de mim, abordando a madureza, conheci a dolorosa tumoração das próprias entranhas. A veste carnal, como que horrorizada de minha presença, expulsou-me para os domínios da morte, onde me arrastei largo tempo, com todos os meus débitos terrivelmente agravados, sob a flagelação e o achincalhe daqueles a quem podia ter renovado com o bálsamo do meu leite e com a bênção de minha dor. A desditosa enferma enxugou as lágrimas com que nos acordava para a violenta emoção e terminou. Fale de minha experiência a nossas irmãs casadas e robustas, que dispõem de saúde para o doce e santo sacrifício de mãe. Ajude-as a pensar.
que não transforme o matrimônio na estufa de flores inebriantes e improdutivas, cujo perfume envenenado lhes abreviará o passo na direção das trevas. Escreva. Diga-lhes algo do martírio que espera além da morte, quantos quiseram ludibriar a vida e matar as horas. A mísera doente, sustentada por braços amigos, foi conduzida à vasta câmara de repouso, e impressionados com tamanho infortúnio, tentamos cumprir-lhe o desejo e transmitir-lhe a palavra. Contudo, apesar do respeito que consagramos à mulher de nosso tempo, cremos que o nosso êxito seria mais seguro se caminhássemos para um cemitério e assoprássemos a mensagem para dentro de cada túmulo. Irmão X. Este trecho está no livro Contos e Apólogos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.